Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, infecção hospitalar, dando continuidade às aulas de higiene e profilaxia. Conceito de infecção hospitalar. Infecção hospitalar é qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta, quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou procedimento hospitalar, como por exemplo uma cirurgia. Então, a infecção hospitalar ela pode ocorrer durante a internação ou até mesmo após a sua alta. Não quer dizer que ele vai ter infecção hospitalar depois da alta, quando estiver lá em casa. Ele provavelmente teve essa infecção hospitalar, porém não manifestou os sintomas dessa infecção antes da sua alta. Manifestou apenas após a alta, em seu domicílio. Então, começamos a formar aí o conceito de infecção hospitalar. É muito importante essa ótica, porque muitos acreditam que infecção hospitalar é quando o paciente adoece ao decorrer da sua internação. Mas podemos perceber que essa infecção, essas manifestações clínicas podem ocorrer após a alta. Por esse motivo, o hospital tem a obrigação de receber esse paciente se ele vier apresentar infecção hospitalar. Ele retorna ao hospital para iniciar um tratamento para poder realmente ficar bom e receber a alta. A infecção acontece quando um micro-organismo, vírus, bactéria, protozoários ou fungos, penetra no corpo do ser humano e se multiplica. Aí, no caso, a multiplicação é a proliferação desses micro-organismos. Esses micro-organismos podem adentrar o corpo do indivíduo por diversas formas, através das portas de entrada. Quais seriam essas portas de entrada? O olho, o nariz, a boca. E no caso de pacientes que foram submetidos a alguma cirurgia, o leito cirúrgico, o sítio cirúrgico também é uma área que pode ser acometido pela infecção, pela invasão de vírus, bactérias, protozoários ou fungos e causar ali uma infecção. Porque uma das barreiras contra a infecção também é a pele. A pele ela é intransponível, mas quando acontece dessa pele ser lesionada por um acidente ou pela cirurgia mesmo, existe aí uma porta de entrada que esse micro-organismo pode adentrar e causar a infecção. Qual é a causa da infecção hospitalar? A infecção hospitalar pode ser causada por falta de asepsia. Essa falta de asepsia pode estar relacionada ao meio ambiente, os materiais e medicamentos, o paciente ou a equipe que o atende. Nós sabemos que o acúmulo de sujeira no meio ambiente pode ser um meio de contaminação também. Os materiais que são utilizados com os pacientes, aqueles que são reutilizados, porque existem muitos materiais que são reutilizados, mas são reutilizados após uma esterilização, a um processo de asepsia, de desinfecção, para que não ocorra que no compartilhamento do material eu venha transmitir bactérias de um indivíduo para o outro e assim propagar uma infecção dentro de hospital. E os medicamentos? Os medicamentos estão relacionados com uma forma de manipulação deles, porque todo o procedimento tem que ser realizado de forma asséptica, de forma segura, para que não ocorra também essa infecção. O paciente. Não é à toa que orientamos o paciente, antes de fazer, por exemplo, um curativo, orientamos ele a tomar banho. O nosso corpo, ele contém centenas, milhares de bactérias que são residentes, ou seja, que moram no nosso corpo, na nossa pele. Nós vamos chamar essas bactérias de bactérias residentes, que residem, que moram na nossa pele. Essas bactérias podem causar também infecção. Por esse motivo, a higiene pessoal é importante para que venhamos prevenir a infecção. E a equipe que atende
este paciente ela deve ter os cuidados de asepsia para que também não ocorra infecção hospitalar. Um dos meios mais comuns de infecção hospitalar são as mãos dos profissionais de saúde, porque infelizmente tem muito profissional que não higieniza a mão corretamente ou não higieniza mesmo a mão antes e após atender um paciente, antes e após os procedimentos. Esse profissional que não realiza essa higienização das mãos de forma correta, ele pode levar bactérias de um indivíduo para o outro. Bactérias que iríamos encontrar somente naquele paciente. O profissional de saúde acaba levando essas bactérias, não tomando os cuidados devidos, leva essa bactéria para um outro paciente e esse paciente acaba se infectando. Essa bactéria podemos falar de bactéria transitória, ou seja, a bactéria residente é aquela que reside já no corpo do indivíduo. A transitória é aquela que está no corpo do indivíduo, porém não pertence ao indivíduo. E o meio de contaminação que observamos muito com relação à infecção hospitalar realmente são as mãos dos profissionais. Essa forma de contaminação nós vamos chamar de infecção cruzada, ou seja, eu levei infecção de um indivíduo contaminado para o outro que não estava. Exemplos de asepsia. O ato de lavar as mãos é um dos exemplos de asepsia. Ela impede a transferência de micro-organismos presentes na mão do agente de saúde para outro paciente. A esterilização dos materiais também é um dos meios para impedir essa transferência de micro-organismos que causam a infecção. Não tossir, espirrar e nem mesmo falar sobre material esterilizado. No momento em que esse material esterilizado é manipulado, o indivíduo ele tem que ter o equipamento de proteção individual para que ele não venha contaminar aquele equipamento esterilizado. Por esse motivo, ele vai usar máscara, usar as luvas estéreis e vai evitar falar desnecessariamente sobre aquela superfície esterilizada. Tudo isso para evitar com que os micro-organismos que estão presentes no corpo contaminem o material esterilizado e isso causar infecção no paciente. O uso de papel toalha para as mãos é muito importante logo após a higienização das mãos com água e sabão, usar o papel toalha. A postura do profissional também é muito importante. Não sentar nas camas dos pacientes também ajuda a evitar a infecção hospitalar, porque assim como nas minhas mãos podem ter bactérias e micro-organismos que podem causar a infecção, a roupa do profissional também pode carregar esses micro-organismos. Não colocar materiais no chão, materiais esses que vão ser utilizados com o paciente, porque logicamente o chão é extremamente contaminado. Remoção das bactérias da pele. O banho, a limpeza, favorece essa remoção das bactérias, as bactérias transitórias e as bactérias residentes. É claro que eu não vou eliminar 100% das bactérias residentes. Elas devem ficar na nossa pele. Elas residem ali e elas têm a sua função na nossa pele, que nos beneficia. Qualquer pessoa que é obrigada a internar-se em ambiente hospitalar para tratamento médico está sujeita a contrair uma infecção hospitalar, que está diretamente relacionada ao tempo de internação e procedimento a ser realizado. Olha só, então a infecção hospitalar está diretamente relacionada ao tempo de internação, ou seja, quanto mais tempo esse paciente passar internado em um hospital, mais provavelmente ele vai desenvolver infecção hospitalar. Alguns procedimentos podem favorecer a infecção, como por exemplo a própria cirurgia, que corta a pele, abrindo uma porta para a infecção. Em procedimentos cirúrgicos, sempre existem mais riscos de contrair infecção do que em uma internação sem procedimentos, já que unidades de tratamento intensivo ou centros cirúrgicos são locais onde há muito mais chances de contrair infecção. Agora, por que são locais?
As UTIs geralmente são pacientes que estão ali em internação prolongada, passam muito tempo internados, sendo monitorados diariamente, realizando infusão venosa, dentre outros. O centro cirúrgico ele também tem um potencial maior para que ocorra uma infecção hospitalar por causa da cirurgia. Com relação aos sintomas da infecção hospitalar, são relacionados ao local do procedimento, ou seja, o paciente foi submetido à cirurgia. O local da cirurgia é a parte do corpo do indivíduo que está mais sujeito a essa infecção. Pacientes graves podem ter comprometimento de todo o organismo, podendo desenvolver septicemia, que é uma infecção generalizada, que pode também levar ao óbito. Geralmente, o primeiro sintoma da infecção hospitalar é a febre. Dentre as pessoas, alguns pacientes têm maior risco. São recém-nascidos, acidentados, pacientes com neoplasias malignas, receptores de órgãos, diabéticos, idosos, aidéticos. Estas situações estão relacionadas à questão da imunidade da pessoa. Recém-nascidos são mais vulneráveis a desenvolver a infecção. Pacientes com neoplasias malignas geralmente está relacionado com a medicação que acaba por deixar a pessoa com baixa imunidade. Pacientes com receptores de órgãos também podem ter uma baixa imunidade por causa do uso de medicamentos. Os diabéticos têm baixa imunidade também, idosos e os aidéticos. São pessoas que têm baixa imunidade e, com isso, dificuldade em combater qualquer tipo de infecção. E por causa dessa baixa imunidade, o paciente ele corre grande risco de se contaminar com o agente causador da infecção e não conseguir combater esse agente e desenvolver a infecção hospitalar. No caso dos acidentados, podem até ter uma boa imunidade, ser um jovem, mas por causa dos ferimentos, ele acaba correndo também um risco maior de desenvolver essa infecção. Alguns critérios são importantes no diagnóstico dessa infecção: a observação direta do paciente ou análise de seu prontuário, resultados de exames de laboratório. Quando não houver evidência clínica ou laboratorial de infecção no momento da internação no hospital, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar após 72 horas da admissão no hospital. Também são convencionadas infecções hospitalares aquelas que manifestadas antes de 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos médicos realizados durante esse período. As infecções de recém-nascidos são hospitalares, com exceção das transmitidas pela placenta ou das associadas à bolsa rota superior a 24 horas. Neste caso, a princípio, o recém-nascido está bem de saúde, está em primeiro contato com o meio ambiente e sem possibilidade de infecção. Se esse recém-nascido tiver sinais clínicos de infecção, então foi hospitalar. Mas vale ressaltar algumas exceções. Quando essa infecção é transmitida pela placenta, aí nesse caso foi o organismo que gerou esse recém-nascido, que propiciou essa infecção, e no caso associados também a bolsa rota superior a 24 horas. O que é isso? É quando a bolsa do líquido amniótico se rompeu, já faz mais de 24 horas que se rompeu, e por esse motivo ocorreu a infecção. Nesse caso não é infecção hospitalar, foi uma infecção relacionada à ruptura da membrana amniótica. Prevenção: realizar a asepsia das mãos quando, número 1, antes do contato com o paciente. Número 2, antes da realização de procedimentos assépticos. Número 3, após exposição a fluidos corporais. Número 4, após o contato com o paciente. E número 5, após contato com as áreas próximas ao paciente. Obrigado por assistir até aqui essa videoaula. Espero que tenhamos entendido um pouquinho melhor sobre a questão da infecção hospitalar e agradeço a todos. Obrigado, tchau.